Aqui estamos para o nosso segundo vídeo do nosso curso de teologia. A matéria é teísmo. No vídeo anterior você ficou sabendo que Deus pode ser conhecido. Neste vídeo estarei falando sobre a incomunicabilidade de Deus. Nós sabemos que Deus ele é o absolutamente outro, o totalmente outro. Deus não é desta natureza, desta criação, deste mundo. Deus é o absolutamente outro, o totalmente outro. É um princípio da teologia que nós estudamos que tem o nome de princípio do distanciamento. Significa, Deus está fora da criação. Deus está abissalmente fora da criação. Há um distanciamento chamado distanciamento qualitativo entre a criação e o Criador. Uma coisa é a criação, outra é o Criador. E Criador e criação, eles mantêm um distanciamento qualitativo. Significa, Deus é de uma outra natureza. De tal forma e de tal maneira que, embora Ele tenha nos criado, a nós, o mundo, as coisas, o universo, Ele mantém a essência de si mesmo, de sua natureza, não se confundindo com a sua natureza. É importante você e eu entendermos isso, senão nós vamos entrar para o panteísmo. O panteísmo seria a noção teológica de que Deus está presente em tudo, tudo está presente em Deus e que a natureza se confunde com Deus e Deus se confunde com a natureza. E que Deus é indissociável da natureza, da criação, e a criação é indissociável de Deus. Isso seria panteísmo. Não podemos confundir. Quando estamos estudando teologia, devemos fazer essa distinção. Criador, criação. E esta distinção se faz pelo distanciamento. De tal maneira que o Criador, ele é incomunicável com a sua natureza, ou com a sua criação. A criação não consegue comunicar-se com o seu Criador. Para exemplificar, seria mais ou menos o seguinte. Supondo que você quisesse agora se comunicar com uma formiga. Você é de natureza humana. A formiga é um inseto. Então você vai querer comunicar-se com a formiga. Por mais que você a estude, por mais que você a conheça, por mais que você catalogue todas as suas atividades e comece a compreender o mundo das formigas, nem por isso há uma comunicação entre você e a formiga. Você pode manipulá-la, você pode cuidar dela, você pode até extingui-la, você pode até mudá-la de habitat, de ambiente, mas você não vai conseguir comunicar-se com a formiga, porque ela é de outra natureza. Você pode até tentar emitir os sons que ela capta por meio das suas antenas, ou os odores, ou os aromas. Ainda assim, não há comunicação entre você e a formiga. De igual forma, não há comunicação entre a formiga e você. São duas naturezas distintas, dois mundos distintos, duas criações distintas, dois universos distintos. Isto é uma ilustração. Deus é o absolutamente outro. É impossível nos comunicarmos com Ele. E de igual forma, é impossível que Ele se comunique conosco, a menos que haja uma intermediação, uma mudança na estrutura, uma mediação, um meio termo, como que eu vou dizer? Não é possível acontecer uma ascendência daqui para lá, mas pode acontecer uma condescendência. Ele desce, ele vem a nós, ele se diminui. Mas no exemplo que eu disse da formiga, seria algo semelhante. É ele se adaptando ao nosso mundo. É ele se adaptando à nossa linguagem. É ele se adaptando à nossa estrutura, à nossa fisiologia, à nossa psicologia e à nossa espiritualidade. A palavra condescendência, ela não é bem apropriada. Por isso que nós em teologia nós usamos a palavra imanência. Imanência significa que Deus deixa, ou ele vem de si, de sua morada permanente, eterna, imutável e inacessível, e ele então ele vem com imanência, ele vem entrando ao nosso mundo.
E por que nós usamos a palavra condescendência? É porque ele vem descendo. E à medida que ele vem descendo, ele vem diminuindo os níveis, não de sua qualidade, mas ele está fazendo um ato de misericórdia, de clemência, de humildade em descer e vir até nós. Então, do ponto de vista da teologia, Deus é incomunicável e é impossível nós irmos até Ele. E então o que acontece com todas as nossas orações? Nossos louvores, nossas explanações, nosso culto, nosso ritualismo. Mais uma ilustração. O que acontece é semelhante ao jardim da infância. Pensa em um cientista que está visitando o jardim da infância. Pensa que esse cientista ele vive no mundo da astrofísica, da astronomia. Ele explora a estrutura molecular dos átomos ou dos subátomos. E então ele vem até o jardim da infância. Chegando no jardim da infância, vem a criança para lhe mostrar os brinquedos, para poder chamá-lo para participar das brincadeiras também. O que faz então este cientista? Ele vai aplicar a sua sapiência, a sua sabedoria, o seu conhecimento àquela pequenina criança, tentando explicar a estrutura molecular de um átomo para essa criança? Obviamente que não. É um mundo totalmente outro. O que fará então o cientista? Ele vai se condescender, ele vai se adequar ao mundo daquela criança, se comunicar com ela naquela linguagem do brinquedo e da brincadeira, apesar que ele continua sendo quem ele é, um cientista. Então, nosso ritual, nosso culto, nosso louvor, nossas orações são linguagens de criança quando nós estamos nos relacionando com Deus. Sabe, aquele negócio de glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, cânticos e palmas, e ritualismos, e orações, e choros, e lágrimas, embargar da voz, gritar, bater no banco, colocar as nossas prostrações. Toda essa nossa gesticulação é linguagem de criança nos relacionando com o Deus eterno. Isso não o diminui, isso não o rebaixa, isso não o desqualifica, ele continua sendo Deus. E sendo Deus, ele tem a humildade de estar conosco, engrandecendo o nosso culto com a sua presença, engrandecendo o nosso culto com a sua paciência, sua bondade, sua benignidade, seu amor, sua presença e o seu cuidado para conosco. É Ele quem tem que nos salvar, e não nós nos salvarmos a nós mesmos. Ele deve descer a nós, porque nós não temos como subir a Ele. Ele nos entende, porque nós não temos como entendê-lo. Ele fala a nossa linguagem, nós não temos como falar a linguagem dele. Talvez você fique um pouco espantado, mas o apóstolo Paulo fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Anjos, hein? Anjos. A linguagem dos anjos é totalmente outra, quanto mais a linguagem de Deus. De tal forma que, uma vez, Jacó perguntou: qual que é o teu nome? Anjo. E o anjo disse: ele é impronunciável. Isto é, ele é maravilhoso. O nome do anjo é impronunciável. A linguagem do céu é impronunciável. O apóstolo Paulo disse: eu, quando fui até o paraíso, no terceiro céu, eu ouvi coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Por isso que Deus é incomunicável. Não é porque ele é soberbo, arrogante e inatingível. Ele é incomunicável porque nós não compreenderíamos um A do seu linguajar. Nós não compreenderíamos um mínimo de explicações. Cristo disse aos seus apóstolos: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido ainda? E aos homens ele dizia: eu estou explicando de uma maneira mais lúdica possível. Estou contando histórias, estou contando parábolas, porque a parábola até a criança consegue entender, mas os homens não conseguem. Deus é incomunicável. Se hoje nós temos um mínimo de conhecimento sobre Deus e ainda temos fé para orar, para louvar e para servir a Deus, é porque Deus, na sua humildade, desceu a nós, está conosco e não nos recrimina por causa disso. Não significa que nós temos que nos manter a vida inteira em estado de infantilidade. Temos que crescer, amadurecer, para conhecermos a Deus um pouco melhor, como Ele é. Isto é mensagem para o próximo vídeo. Que Deus em Cristo te abençoe.